Resta saber agora se o Andrei será inserido dentro do inquérito das fake news, né? Porque se demonstrou uma mentira o que ele falou. Porque se ocorreu uma cooperação, Alan, no caso do Ramagem, né, eu estou falando aqui do aeroporto, em Washington, D.C., na capital, mas se ocorreu uma cooperação entre autoridades brasileiras e americanas, então eles se prepararam, eles analisaram documentos e estaria certo que eles estariam capturando um terrorista golpista de Estado muito perigoso para mandar de volta para o Brasil. Mas, surpreendentemente, para a imprensa brasileira que estava acompanhando essa medida, essa lorota do Andrei, o Ramagem foi solto. E ficou muito feio para a Polícia Federal Brasileira. Então, daí haverá um desenvolvimento desses casos, que é o seguinte: se o caso do Ramagem, como o próprio Lula disse, né, é um caso em que ele foi condenado a 16 anos de cadeia e deveria retornar ao Brasil, o procedimento para criminosos condenados é o da extradição, que vai pelo Departamento de Estado. Se eles utilizaram o ICE para deportar o Ramagem, isso significa que autoridades brasileiras tentaram bypassar o governo dos Estados Unidos. E isso só vai complicando a situação não só da Polícia Federal, mas jogando na várzea também qualquer pedido de um juiz brasileiro no exterior. Porque agora eles vão olhar e falar o seguinte: calma aí, cara, tem uma república de bananas aqui que está tentando bypassar a maior democracia do mundo, fizeram um papelão, porque tá ruim, tá? Tem situação interna sendo resolvida aqui nos Estados Unidos nesse momento. Fazendo esse papelão, deixa eu dar uma dupla revisada nesses papéis aqui, porque as autoridades brasileiras não estão de muita confiança não, né? Estão tentando exportar para os Estados Unidos o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, mas se deram muito mal. Alan, Ramagem, satisfação estar falando com vocês aí da Timeline. Que bom, Eduardo, que felicidade falar contigo. A gente falou diversas vezes, agora no ar, com todos os espectadores. Não tá me ouvindo não? Tá no mudo? Tá me ouvindo? Então tá ok. Tá me ouvindo aí, Eduardo? Acho que o Eduardo não tá me ouvindo, não. Não tá me ouvindo. Se o microfone tá ok. Pessoal aí, comenta no comentário aí se estão me ouvindo, se tá no ar. Por que eu não tô ouvindo? Por que eu não tô ouvindo o Ramagem? Pera aí, vamos ver. Pera aí. Não, o som tá ok. É o Eduardo lá. O som tá ok, é você, Eduardo. É com o Eduardo. Então não vai dar nem para fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo aí, Ramagem? Eu tava ouvindo o Alan, você eu não tô ouvindo, não. Ele tá te ouvindo, Alan. Você tá me ouvindo, Eduardo? No chat aqui com o Alan dos Santos. Você tá me ouvindo ou não? Você consegue me ouvir ou não? Eu acho que alguém tentou ligar para ele e acontece isso. Não, né? Então sai e volta. Vamos ver se ele consegue sair e voltar. Porque se alguém tenta ligar e aí muda a configuração ali do celular. Ele vai voltar aqui. Mas vai lá, se você quiser... Bem, o Eduardo estava comentando sobre a minha questão, então eu vou esperar ele para falar sobre a minha questão toda. Eu vou entrar no assunto que o Alan colocou aqui, que o nosso Banco Central foi avisado pelas autoridades americanas que vai classificar as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Primeiro, vamos explicar isso. Por que ele avisou o Banco Central? E a primeira coisa, no México, eles não fizeram essa deferência, não. Já foram direto, porque a questão ali era junto à fronteira diretamente deles. Fizeram esse aviso às autoridades brasileiras. Imagine você pensar que a administração americana estão trabalhando contra todo esse narcotráfico, contra todas essas organizações terroristas, narcoterroristas, fizeram a captura do Maduro. Por quê? Porque financiava, era o chefe de cartel. E aí você vai perguntar no Brasil e a América Latina toda, eles estão trabalhando, o Shields of America foi isso, trouxe diversos aliados, estavam ali a Argentina, estava ali o Chile, estava o Equador, Paraguai, El Salvador, lógico. Quem não estava ali? Brasil, Colômbia, México, Cuba. Por quê? Porque não são os aliados. Aí você vai perguntar, por que o governo brasileiro não classifica essas organizações como terroristas? É lógico que elas são terroristas, não aplicam terror na população, à ordem pública, aos territórios, trazendo essa chaga que é a questão do tráfico de drogas na população. Então, hoje, essa notícia de que a administração americana avisou ao Banco Central que vai classificar, por quê? Porque com uma classificação de organização terrorista fica muito mais fácil de se averiguar, de se rastrear todo o fluxo financeiro dessa organização narcoterrorista. Hoje o PCC movimenta para fora por ano, cerca de 200 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão
de reais. O Comando Vermelho um pouco menos. E isso para fora. Se classificar como terrorista, você pode bloquear mais facilmente os ativos, você pode criminalizar quem dá o material support, você faz rastreamentos. E é isso que esse governo Lula não quer. Porque é transformar o Brasil no narco-estado. Transformando no narco-estado, sabe que tem esses vínculos todos. Porque classificando como terrorista, quem der qualquer suporte financeiro, bancário, de transmissão, está vinculado ao terrorismo mesmo. É isso. E o governo Lula vem falar de invasão de soberania e interferência. Você acha que é isso? Você acha que o Milei está reclamando de soberania e interferência? Não, por quê? Quando foi todo mundo chamado aqui para o Shield of America, foi demonstrado o que se quer fazer conjuntamente. E nós precisamos de ajuda, sim, para combater esses narcoterroristas. O Eduardo está me ouvindo aí, Eduardo? Eu entrei com esse assunto agora esperando você voltar, tá? Porque veio essa notícia agora do Trump avisando ao Galípolo do Banco Central que vai classificar. Então, estava explicando à população por quê. Mas fique à vontade, vamos entrar. Você falou, fez a fala primeiro, Eduardo. Te agradecer aqui, já te agradeci pelo telefone, te agradecer aqui pessoalmente com o público, todo o apoio que você me deu, o apoio para a Rebeca, todo o teu esforço diuturno, incansável, aí por nós, por todos nós aqui. Falei do Alan, falei do Paulo Figueiredo, tantas pessoas por trás também ajudando, uma grande vitória. Falei, né, que eles estavam ali sorrateiramente, talvez clandestinamente. A gente não tem como afirmar, mas a gente tem ouvido até do próprio diretor-geral da Polícia Federal, da própria imprensa, com fontes que participaram, que eles estão fazendo toda essa clandestinidade, queriam me deportar, queriam um troféu, queriam ter uma legitimidade de toda a perseguição que eles fazem no Brasil. Não deu certo, porque aqui nos Estados Unidos as forças, desde a alta cúpula da administração Trump, as pessoas aqui verificando a nossa situação regular. Então eu te agradeço, meu amigo, pela minha família, todo o apoio que você sempre me deu e pelas suas mensagens também, como eu faria no mesmo lugar, todo o apoio. Nós vamos juntos, irmão, vamos vencer. Vai me gerar mais uns 20 aninhos de cadeia aí, mas a gente recebe com muito orgulho. Né? Se juntar eu, você e o Alan aqui, essa bancada já deve dar, daqui a pouco dá um século de cadeia aí. Centenária. O Alan já está de barba branca, né? Então vamos para centenária. Mas brincadeiras à parte, né? Você vê o apetite dos caras, né? Que lamentável que é. Não é toda a Polícia Federal, é principalmente o destacamento que serve a Moraes, onde metade aí vem da DIP, a Divisão de Inteligência Policial, mas no que se transformaram essas pessoas? Se eles estivessem realmente indo atrás de bandidos, a gente não estava passando essa vergonha toda. A notícia hoje que veio do Metrópolis, que o Alan estava lendo, né, dessa questão das autoridades americanas terem avisado ao Banco Central brasileiro que vão fazer uma investida contra os cartéis de narcoterroristas brasileiros, isso daí é bizarro. Porque, olha só, a gente está vendo uma gangue de MCs que lavou bilhões de reais. Olha que várzea que é o nosso Banco Central, que não conseguiu controlar, prever isso, e tem que tomar puxão de orelha dos Estados Unidos. Porque é o seguinte, a questão do tráfico de drogas não é uma questão apenas interna no Brasil. Interessaria muito mais ao Brasil se tivéssemos presidente e uma autoridade séria. Mas aos Estados Unidos também os afeta, porque a droga sendo levada para lá, americano que quando sai do país, ou mesmo lá dentro dos Estados Unidos, né, acaba sendo assassinado, sofrendo, porque é o modus operandi desse tipo de quadrilha. Então, enfim, é lamentável esse tipo de situação, mas ele também evidencia que não está tudo tão bem assim entre o Lula e o Trump, né? Publicamente, a gente sempre fala, olha, o Trump é um estrategista, se ele for preciso, ele elogia a pessoa, se ele vê benefício nisso, se ele vê que ele vai entrar numa posição melhor numa mesa de negociação, se ele acha que pode pegar dessa outra autoridade pública, né, algum privilégio para o interesse dos americanos, ele vai elogiar o cara. Ele elogiou o Petro outro dia, presidente da Colômbia. Então, aquilo que nós sempre falamos está, né, cada vez mais ficando mais sólido. Você tem a soltura do Ramagem, que não houve uma cooperação entre os brasileiros e os americanos. Você tem uma investida contra os cartéis narcoterroristas brasileiros. Você tem a exposição do Lula fazendo lobby a favor do Comando Vermelho e do PCC nos Estados Unidos, né, indo contra a iniciativa do Trump, dos Shields of America. Você tem o Brasil, que foi convidado e não entrou no Board of Peace para a reconstrução de Gaza, a iniciativa do Trump. Então, tudo isso daí está deixando muito claro o rumo que o Brasil está tomando. Se nós pararmos para olhar toda a nossa região aqui,
é basicamente o Brasil que está tomando essa conduta. A Colômbia também, mas mais o Brasil. Porque ao redor está tudo ficando de direita. Argentina, Chile, Paraguai, Equador, Deus quiser em maio a Colômbia, todo mundo indo para a direita. Falta só o Brasil, mas em outubro a gente vai resolver esse problema, Deus quiser. Então me conta, Eduardo, o que a gente vê no mundo, a política do Trump, está todo mundo, depois até de uma pandemia, que ficou dependente de produtos estratégicos, produtos medicinais, produtos de saúde, produtos bélicos, a questão de terras raras. A gente está vendo o Trump olhar muito mais para as Américas, e o Brasil pelo potencial, pelo protagonismo, né? Temos água, temos energia, temos aqui a segurança alimentar, segurança energética, terras raras, todo aqui. E me conta dessa parte aí que a gente está notando, que o Lula está doido para arrumar um conflito com o Trump. Está se saindo bem nessa estratégia deles? Para nossa sorte, nosso inimigo também erra, né? Ainda falta um pouco de inteligência para eles. Mas isso demonstra, Ramage, o ponto de desespero que está o PT, né? Eles têm a máquina na mão, eles vão despejar dinheiro nessa eleição. A gente sabe como é que eles atuam, inclusive no dia da eleição, né? Muita suspeita de compra de voto em cima da hora, abastecimento de tanque de combustível de eleitor, né? Transporte em massa, em ônibus, coisa que é proibida pela legislação eleitoral. Mas eles podem fazer tudo isso, afinal de contas, eles dominam, né, diversos segmentos da sociedade, inclusive uma boa parte do judiciário. Mas está ficando muito notório e o Lula está buscando essa falta, ele está cavando essa falta. É o que tudo indica aí, o Trump ele é imprevisível, mas até agora tem ignorado o Lula. Então o Lula ele tem sido muito feroz, vociferando muito contra o Trump para acenar a sua base mais radical à esquerda, mas essa estratégia aí, eu acho que ela já está bem, inclusive ela está bem mapeada, né? E eu acho que será também muito difícil, ainda que ele possa arranjar algum tipo de conflito com os americanos e tentar engatar aquele discurso de defesa da soberania, dos interesses nacionais, eu acho que isso daí ainda vai ser muito difícil dele conseguir reverter. Tem uma falhada ali. Vamos ver se ele continua, se ele volta. Outra coisa é quando você vai no mercado. Uma coisa é ele maquiando os números da economia, outra coisa é quando o cidadão vai no mercado e sente o café lá, mais de R$80, o preço da gasolina indo para as alturas, e começa a comparar como é que ele está hoje e como é que ele estava 4 anos atrás. Mas isso tudo está sendo percebido aqui fora sim, Ramage. Bem, Eduardo, a gente sabe que as reuniões em Washington DC aí são reservadas, mas traz um pouco para a gente aí como é que está a visão do Flávio Bolsonaro. A gente tem um presidente, seu pai, Jair Bolsonaro, preso sem nada de corrupção por uma perseguição, o filho mais velho liderando todas as pesquisas, numa política pró-Ocidente, pró-civilização ocidental, de prosperidade. Como é que está a visão aí sobre a possibilidade aí de uma nossa virada aí, Flávio Bolsonaro presidente? Acho que o Eduardo teve algum probleminha lá. Quando a pessoa liga, né? O pessoal dele deve estar recebendo vários telefonemas, mas daqui a pouquinho ele está de volta ali. Isso que o Ramagem comentou é algo importante, né? Porque para os Estados Unidos atuarem dessa maneira, né, como eles estão atuando, olha, estamos investigando há um bom tempo. Você teve o Serviço de Inteligência de Israel falando do PCC, utilizando de empresas laranjas para financiamento de terrorismo, e agora a gente tem a certeza de que o narcotráfico está inserido, né, por meio de empresas laranjas no mercado financeiro brasileiro. Não é muita ingenuidade achar que isso não está acontecendo ou os Estados Unidos não estão sabendo disso. É óbvio que estão sabendo. E aí, acho que agora você consegue repetir a pergunta pro Eduardo, até falando sobre isso aí, né? Até essa questão das matérias internacionais mostrando o financiamento. E óbvio, eles vão olhar e vão falar, opa, o Flávio Bolsonaro está com grande chance, a gente vai poder atuar contra o narcotráfico. Então, Eduardo, eu estava te perguntando que a gente sabe que as reuniões são diversas em Washington DC, são reservadas, mas a gente quer saber essa impressão, dado os fatos que o presidente Bolsonaro preso, sem nada de corrupção, num regime de perseguição política, de censura, e seu filho mais velho, seu pai preso, seu irmão, filho mais velho, liderando as pesquisas numa abordagem de prosperidade, de defesa
civilização ocidental, de todos os nossos valores, que quer combater o narcotráfico, quer fazer o comércio devido com os recursos, trazendo tecnologia para o Brasil, a história do friendshore, nearshore, quem é confiável está mais perto, o Brasil entrar com protagonismo no cenário internacional. Como é que está essa visão americana da possibilidade Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil? Eles estão muito bem informados, eles acompanham as pesquisas, acompanham as declarações públicas de diversas pessoas no Brasil, e o sentimento deles aqui é o mesmo que o nosso, né? É de que o Flávio, sim, né, é um potencial candidato, é um potencial vencedor dessas eleições. Eu diria até que ele é favorito, está agora nas 7 principais pesquisas do Brasil, figurando na frente, algumas delas até fora da margem de erro, e isso daí vai reduzindo o valor daqueles que ainda não se engajaram na campanha do Flávio. E o Flávio está mostrando, na verdade, o seguinte, né? Existe um movimento bolsonarista imparável que tem dado certo. E quanto mais tempo demorar para as pessoas embarcarem na campanha do Flávio, essas pessoas é que serão justamente as mais prejudicadas. Vai reduzir o valor delas, digamos assim, no mercado político. Se você parar para ver, né, o próprio prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, estava fazendo entrevistas elogiando, falando do Flávio, falando do porquê que você não pode votar no Lula. Então, nesse aspecto, muita gente do centro tem se saído bem melhor do que algumas pessoas ditas de direita. Mas há, sim, um sentimento de mudança, né? Você vê toda a região na América Latina... Opa! Tivemos uma queda ali do Eduardo de novo. Isso acontece quando a pessoa recebe ligação, ele está no aeroporto falando com a gente, daqui a pouquinho ele está de volta aí. Tá de volta. Voltou? Tô de volta, mas era a ligação, e eu botei no não perturbe aqui, mas não está adiantando não. Mas enfim, existe sim esse sentimento, Ramagem, e aí haverá certamente uma grande cooperação, porque existe um jogo de ganha-ganha em muitas possibilidades aqui com os Estados Unidos, em cooperação no combate ao narcotráfico, em cooperação em tecnologias, em exploração sustentável de recursos naturais, enfim, uma série de coisas que podem ocorrer e que certamente pode trazer aquilo que eu ouvi em um evento da PragerU nos Estados Unidos, em Nashville, aquela que pode ser a era de ouro para a América Latina. Assim como, fazer uma comparação, né? Assim como o Flávio Bolsonaro fala que o Nordeste é solução para o Brasil, para os americanos aqui, a gente pode falar que o Brasil é a solução para a América Latina. Quando o Brasil muda, a América Latina inteira muda. Então, essa mudança que a gente espera para combater os narcoterroristas, para fazer uma exploração sustentável dos nossos recursos, porque Deus nos deu isso tudo e a gente não está sabendo aproveitar. Então, colocar isso aí adiante é destravar o Brasil, é reduzir burocracia, é atrair investimento internacional, é mais emprego para o brasileiro, e é isso tudo aí que o Flávio tem representado. Eduardo, a gente está vendo que o mundo inteiro está olhando já o Flávio como o próximo presidente do Brasil, não apenas um candidato presidenciável, né, um pré-candidato. Eles já estão vendo que ele é já o futuro rosto do Brasil. Isso está evidente, o trato, como ele foi tratado no CIPEC, você e o seu irmão, e eu não tenho como deixar de tocar naquele assunto, os filhos atrapalham o Bolsonaro. A gente está aqui com um vídeo maravilhoso, divulgado pelo Flávio Bolsonaro, falando do prefeito de Florianópolis, que nós vamos assistir aqui agora. Olha isso aqui. E apesar de ser fã do governador Esperidião, eu acho que o catarinense, na hora que ele tiver a opção de valorizar o filho do presidente Jair Bolsonaro, que foi a pessoa que lançou todo esse movimento de centro-direita no Brasil, já na última eleição, que combateu as políticas de esquerda, etc. Acho que o catarinense vai pensar e vai dar um voto de confiança para o presidente Jair Bolsonaro, votando no filho dele aqui. Essa é a minha percepção. É a minha percepção. Então, tem gente que diz, não, Topaz, mas, pô, votaram um cara de fora. Quando? Todo mundo votou no senador Seif, deu 70% de votação para ele. E que não tinha nada, a gente nem sabia que era o senador Seif. Aliás, eu chamava ele de Seifer. E hoje o senador Seif é um grande apoiador de Florianópolis, me mandou emendas para cá, eu vou reformar aí um monte de calçada com o senador Seif, né, que é uma pessoa que eu gosto dele, particularmente é uma boa pessoa. O Flávio Bolsonaro também, então, é o seu candidato a presidente? Sim, o Flávio Bolsonaro é meu candidato a presidente da República, né, o Podemos não vai ter candidatos, então nós vamos juntos
E falou, né, tanto do Flávio Bolsonaro, e na publicação em si, né, essa publicação aqui, ela é do Flávio Bolsonaro, e ele ainda colocou: Carlos é o próprio Jair se colocando à disposição. Agradeço ao meu amigo Topázio Neto, prefeito de Florianópolis, pela confiança em meu nome e também em meu irmão Carlos Bolsonaro, pré-candidato ao Senado de Santa Catarina. O prefeito, que não é do PL, repito, não é do PL, explicando que o povo de Santa Catarina está, sim, muito contente com o que está acontecendo. Aqui já não é disse-me-disse, é o Flávio falando: meu irmão vai fazer um trabalho excelente. O prefeito reconhecendo, gente, eu repito, é um prefeito do Podemos, não é um prefeito do PL, não é alguém próximo da família, é um prefeito que está fazendo um trabalho em Florianópolis e dizendo: o SAFE fez inúmeros trabalhos em prol do povo catarinense de Florianópolis, o Carlos Bolsonaro foi quem iniciou todo esse trabalho de movimento que não para, né, como você falou, é imparável, a força que Jair Messias Bolsonaro tem e encontrou esse eco no povo brasileiro. E aí as narrativas, as mentiras, os filhos atrapalham. Me explica uma coisa: como é que atrapalha colocando no primeiro lugar das pesquisas? É que a gente atrapalha de uma maneira que quem nos critica que nós atrapalhamos, né, não pode dizer os motivos, né, ou o que a gente trabalha. Eu pergunto isso, né? Ciro Nogueira, senador, poxa, até próximo, legal e tal, o cara mais de centro, mas fala que a gente atrapalha. Atrapalha o quê, Ciro? É complicado, entendeu? A gente atrapalha realmente quem tem projetos pessoais de poder, né? A gente vai atrapalhar lá. A Ana Campanholo, a única bandeira dela, né, deputada estadual do PL, tu vê só, né? O prefeito do Podemos, né, o prefeito Torquato, tem pronunciamentos melhores e mais alinhados com o Bolsonaro que a deputada estadual do partido do Bolsonaro, Campanholo, está fazendo um cabo de guerra aí contra o Carlos Bolsonaro. Então, a gente atrapalha o projeto de poder de muita gente, né? O Carlos Bolsonaro tem tudo para ser um grande senador no estado de Santa Catarina. A própria Campanhola, ela cai numa hipocrisia muito grande, porque antigamente ela falava que estava trabalhando para defender a candidatura da sua amiga Carol Detoni. Enquanto nós estávamos nos bastidores trabalhando para que saísse Carlos e Carol Detoni candidatos ao Senado, né, chapa pura do PL, porque é um estado muito à direita, a Campanhola estava trabalhando para que fosse respeitado o acordo lá, onde seria a mim e a Carol Detoni. Depois que foi confirmado o nome da Carol Detoni e do Carlos Bolsonaro, ela ainda assim não parou. Ela continua fazendo disso uma bandeira de campanha, dizendo que o Carlos é forasteiro, o Carlos é do Rio de Janeiro, não pode, olha o Safe é péssimo senador, o Safe é do Rio de Janeiro e tal. E aí eu pergunto, né, deputada Campanholo, já que você vai em todas as imprensas, mas não consegue falar com a Ala dos Santos, a gente deixa você no ar aqui. E o seu candidato a vereador por Florianópolis, que era de São Paulo? Então, quando ele é candidato seu, ele pode ser o forasteiro. Mas quando é o filho do Bolsonaro, não pode? Então fica uma incoerência muito grande no ar. Eu ressalvo aqui que meu total respeito e até a admiração pelo trabalho do senador Esperidião Amin. Mas não é toda a pauta que a gente está junto. Por exemplo, Santa Catarina é um estado, junto com o Rio Grande do Sul, onde existe o maior número de civis armados do Brasil. Tá, acho que são os dois que tem mais, em números proporcionais. Poxa, o senador Amin votou contra aquele decreto que era o DREAM, era o sonho de consumo dos atiradores, aquele decreto que foi derrubado pelo Senado em junho de 2019. Então, falta esse grupo, falta esse alinhamento, e a gente está propondo nomes que são altamente competitivos, né? O Carlos, ele lidera a pesquisa, ou está junto com a Carol Detoni na maioria delas, e certamente tem percorrido o estado. É uma pessoa de caráter, é uma pessoa que está na fila desde 2000, tá? Então, muita gente aí que só entrou em 2018, 2022. O Carlos está desde 2000 na política, esperando chegar um momento onde ele pudesse dar um passo adiante, nesse caso, esse candidatando a senador. E eu acho que cada vez mais que o catarinense vai conhecendo o Carlos, vai gostar do jeito dele. É uma pessoa muito coração, é uma pessoa qualificada, é uma pessoa íntegra. É aquela pessoa ao qual o Jair Bolsonaro atribui a primeira eleição em 2018, né, o mestre das redes sociais. Se Deus quiser, vai fazer um excelente trabalho como senador de Santa Catarina. Tem gente que não gosta, né, de tocar nesses assuntos, mas é importante a gente salientar aqui o seguinte: o eleitor
não é aquele que assiste todos os programas da Timeline, não está assistindo todas as matérias que são publicadas. O pessoal que está na internet começa a ver. Nós iniciamos aqui falando a Folha de São Paulo dizendo Alan dos Santos atacou as instituições democráticas. Ontem foi a vez do Davi, o nome do garoto? Acho que é Davi Vitorino, Vitorizo, sei lá como é que é o nome dele. Ele apagou a conta dele no X ao dizer que Ramagem teria atacado a PF. Você em casa talvez não tenha visto essas coisas, mas a gente precisa comentar isso aqui, até mesmo porque vocês precisam entender. Tem gente que não está nem aí para o sofrimento, para a luta, para o bem do país. E eu já fui chefe de redação do Terça Livre. Pode colocar na tela aí, produção. Eu escrevi assim, eu mesmo iria escrever um texto explicando que, como chefe de redação, já ocorreu de precisar desfazer a cagada de repórter. Isso acontece. Em empresa com muitos funcionários é complicado. Mas, alguns minutos depois, apareceu mais uma matéria manipulada. Então, não foram apenas uma. Essa aqui foi uma, né? Davi Vitorazzi. Ramagem ataca a PF e diz que está regular nos Estados Unidos. Aí, logo depois dessa, veio uma outra. Pedido de asilo nos Estados Unidos não resolve situação de Ramagem, diz advogado. Aí eu fui na matéria, lembrando que essa matéria aqui, dizendo que o Ramagem, como é que é? Pedido de asilo do Ramagem não resolve situação de Ramagem. Essa matéria aqui foi escrita pela Isabela. Então eu esqueci, eu tenho que corrigir o nome lá depois, mas é Isabela. Então o Davi não é Simone, é Isabela. E aí eu escrevi. Primeiro apagaram a publicação Ramagem ataca a PF. Depois manipularam o que disse a advogada, pois ela só disse: isso não significa que ele tem um status legal definitivo. Foi isso que a advogada disse. Se você abre a matéria, lá está escrito isso, abre aspas. Isso não significa o que ele, no caso, né? Ele tenha um status definitivo. A advogada não disse que o pedido de asilo não resolve. Tanto o Davi, aí agora não é Simone, né? É a Isabela Jordão, manipularam, eles precisam ser cobrados por essa manipulação. Aí eu ressalvo aqui, a revista Oeste tem um histórico de não manipular a informação, não é o caso do Davi e não é o caso da Isabela Jordão. O editor-chefe, ele tem o dever de corrigir, e se acontecer um problema, o editor-chefe tem que chegar e falar abertamente para o público, né? Erramos, foi um problema aqui. Então você em casa que não gosta que a gente traga essas desavenças, que a gente precisa mostrar. Um jornal não pode mentir, um deputado filiado ao PL, ele não pode mentir sobre pessoas do próprio partido, porque nós estamos aqui agora. A gente acabou de assistir a um vídeo de um prefeito que não é do PL, tratando da maneira com muito mais honestidade, tanto em relação ao Espiridião Amin, quanto em relação ao Carlos Bolsonaro, e tanto quanto em relação a Flávio Bolsonaro. Então, assim, é importante que vocês saibam dessas manipulações, é importante que vocês saibam, porque na hora de pedir o Pix, na hora de pedir a assinatura, todos gostam de estar perto da família Bolsonaro. É impressionante isso. Eu já acompanho esse drama, esse dilema, desde 2014. É que nem o caso do Ramagem. Quando o Ramagem estava detido, quem é que foi oferecer ajuda ou querer informações sérias da Rebeca, a sua esposa? Aí depois, o cara tá livre, aí quer entrevista, quer exclusiva, porque vai dar visualização, vai dar dinheiro, vai dar assinatura, vai dar curtida, vai dar Pix, vai dar isso, vai dar aquilo. Mas vocês precisam saber. Sobretudo você que não usa o Twitter, você que não usa o X, sobretudo você, usuário de Instagram, que só vê corte, que talvez não acompanha os programas. São 3 horas de programa todo dia aqui na Timeline. É importante que você saiba disso. Esse tipo de manipulação, esse tipo de mentira sendo divulgada, ela não vai atrapalhar a eleição do Flávio. Você pode ter certeza disso. O Flávio já é o próximo presidente do Brasil. O trabalho que está sendo feito é um trabalho sério. Os narcotraficantes estão tristinhos, né? Os narcoterroristas estão chorando. Maduro e seus amigos serão presos.
Mas você que dá ali o seu coraçãozinho, né? Sua curtida ou seu like num vídeo de YouTube, que não acompanha todas as discussões no X, você precisa saber disso. Na hora H, não aparece para oferecer ajuda, para poder... Na hora H não tem o discurso da União, não tem o discurso do é pelo Brasil, vamos esquecer as desavenças. Na hora H não tem deboche. Eu mostrei aqui para vocês todos os deboches que foram feitos. Bolsonaro será eleito, Flávio Bolsonaro será eleito com ou sem essas manipulações, com ou sem essas discussões canalhas, mentirosas, esses verbos, esses clichês. É bom que você que não acompanha o programa, as 3 horas de programa, as entrevistas, as análises, você que só acompanha corte, só lê título de matéria, só vê story, essas pessoas, o que o Eduardo falou, só fica pior para eles. Sabe o que é interessante, Eduardo? Os 2 Eduardos, né? Daqui a pouquinho eles estarão na tela aqui com a gente, tanto o Eduardo Salles quanto o Eduardo Bolsonaro, e o Ramage que está aqui ao meu lado. Sabe o que é interessante? Eu consigo prever a parada acontecendo. O Flávio Bolsonaro será eleito. Antes do Flávio Bolsonaro colocar a faixa presidencial, o discurso é: eu só não quero o Lula. No primeiro turno eu vou votar em outra pessoa, mas no segundo turno eu vou votar no Flávio porque eu não quero o Lula. Aí depois que é eleito, adivinha qual cara que vai aparecer em Brasília? Com a cara mais lavada do mundo, dizendo, pô, tamo junto, trabalhamos pesado lá, a bater no ombro, presidente, aí muda até o você pro senhor, né? Presidente, o senhor fez um trabalho fenomenal, muito bom, tamo junto. Adivinha quem é que vai bater no ombro, né, do Flávio com a faixa presidencial, dizendo a gente esteve junto, foi difícil, mas valeu, temos algumas divergências, mas a gente está junto pelo Brasil, para pedir ministério, para pedir ajuda dentro dos ministérios, para pedir crescimento político no estado dele, para conseguir um carguinho dentro de alguma estatal. Adivinha quem que vai bater no ombro do Flávio Bolsonaro? Serão esses que hoje manipulam, mentem, são canalhas, mentirosos. Aí, eu estou prevendo, tá? Isso acontecendo. Gravem esse trecho, recortem, salvem, porque o que vai acontecer? Aí o Flávio Bolsonaro, por exemplo, vê um prefeito desse aqui, fala assim, pô, esse cara é um bom nome para governador. Pô, esse cara é um bom nome, sei lá, para algum trabalho em Brasília, ou alguém da indicação desse prefeito. Aí sabe o que o pessoalzinho vai receber? Um não do Flávio. Um não. Aí quando recebe um não, o que eles vão dizer? Ah lá, falei? Ah lá o Flávio Bolsonaro nomeando o amigo do prefeito de Florianópolis. Ou ah lá o Flávio Bolsonaro. Tô dizendo que ele vai fazer isso, mas tô dizendo assim, eu vi isso acontecendo em 2018 e 2019. Eu vi, ninguém me contou. Foi nem Eduardo Bolsonaro que me contou, não. Eu vi com os meus próprios olhos. Os canalhas, antes das eleições, atuam da maneira mais cruel que se possa imaginar, que você fica levando a facada de quem tá de perto, né? E aí quando você fala, pô, aquele maluco lá tava gritando, né? A nosso favor, tava lutando pelo Projeto Brasil. Ah, mas esse cara nunca foi de direita. Tá vendo lá? Bolsonaro aliado com o Centrão. Mas você tava onde, filhão? Você estava onde quando o pau tava torando? Que a gente precisava... Não era você que tava falando que a gente tinha que falar com o pessoal fora da bolha? Não era você que tava dizendo que a gente tinha que conquistar o eleitor que está fora da bolha, bolsonarista, que não acessa o X, não acessa o Twitter? Enfim, eu fiz esse desabafo, Eduardo, porque esse vídeo do prefeito, para mim, ele é, assim, eu sei que teu tempo tá corrido aí, né? Mas eu não podia deixar de falar disso. Esse ponto aqui, esse prefeito mostrou exatamente o que eu sei que eu vou ver em janeiro de 2019. Janeiro de 2027, perdão. É a mesma coisa que eu vi em janeiro de 2019. Olha, temos aqui pai Alan de Ná dos Santos. Porque eu concordo em gênero, número e grau. Mas isso daí é o normal, né? A gente sabe que é muito difícil você tocar um governo. Eu acho que foi muito... É por isso que eu acho que o Flávio é o melhor candidato de todos. Porque ele viu de perto
o que foram esses 4 anos de Jair Bolsonaro. Ele viu quais foram os erros, ele viu o que se pode melhorar, ele viu o que era necessário de colocar adiante, ele viu as pessoas quem é quem, inclusive esse é um aspecto muito positivo quando você sai do poder. É ver quem é o seu amigo, é ver quem estava contigo por conveniência, é ver quem é o seu inimigo. E tudo bem estar contigo por conveniência. Você sabe que, olha só, nesses 4 anos essa pessoa pode servir nesse papel aqui, nessa posição. E quem é seu amigo estará em uma outra posição, em um outro tipo de prateleira. Então, acho que esse ensinamento que o Flávio conseguiu ter nesses 4 anos, acho que eu e o Carlos também bem de perto, você consegue ver dali que não tem universidade nenhuma no mundo que te ensine isso. E passar por a perseguição que nós todos estamos passando, isso dá mais clareza ainda de que o jogo não é apenas pela política X ou Y, é por liberdade, é por algo mais básico, né? E aí você começa a entrar na parte dos valores judaico-cristãos também. Porque todo debate que você faz na Câmara, por exemplo, quando eu comecei a estudar cada vez mais sobre ideologia de gênero, invariavelmente você cai no estudo da Bíblia. Você cai no estudo dos fundamentos da sua sociedade. E isso daí mostra que a nossa guerra é uma guerra do bem contra o mal. Porque os nossos inimigos, eles são anticristãos. Eu vou botar aqui meu chapéu de alumínio, né? Mas se você parar para ver e estudar, né, todos os grandes expoentes da escola de Frankfurt, lá da década de 1920, a conclusão deles é o quê? É que eles precisam destruir os valores cristãos. Eles têm que atuar de maneira anticristã para construir depois do zero aquela sociedade que eles imaginam ser a ideal. Então, por isso que todo padre é pedófilo, todo pastor é estelionatário, é por isso que os maiores abusadores das crianças são os pais, tem que destruir a família, a guarda tem que ser compartilhada com o Estado, e toda essa política do demônio que a gente vê sendo levada adiante hoje, não só no Brasil, mas às vezes até na ONU, na Agenda 2030. Então o Flávio está bem ciente dessas questões todas, está jogando um jogo político. O Flávio ele é especialista nisso, elogia todo mundo, mas no final do dia pode ter certeza que é uma pessoa que tem, né, a cabeça muito correta e muito centrada em todos esses aspectos. Alan, Ramagem, aos colegas da Timeline, eu vou ter que me despedir aqui, senão vou acabar perdendo o meu voo. Mas vai ser uma satisfação poder voltar aqui e escutar cada vez mais as pessoas. Você está muito associado ao Alan, você tem que parar com o Alan, você tem que se distanciar do Alan. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do meu pai, as pessoas falando para ele: você está indo muito na Luciana Gimenez, não vai na Luciana Gimenez, é só treta, é só confusão, é baixo nível. Não vai. Aí o Jair Bolsonaro, deputado, falava: tudo bem, pode deixar. Na semana seguinte estava ele lá na Luciana Gimenez de novo. Pô, a maior audiência do Brasil tem que respeitar. Obrigado aí, pessoal. Valeu, Eduardo. Obrigado, irmão.